Bom, estamos aqui novamente falando do signo de Gêmeos e hoje eu tenho um convidado maravilhoso, que é o meu amigo, o ator, diretor. Calma, que ele é um geminiano, ele vai contar pra gente tudo o que ele faz, pensa e fala. Por favor, Gerson Esteves. Ei, Neuza, que alegria estar aqui com você. Ai, muito bom. Bom, falando dessa coisa que é controversa, que é ser geminiano. É controverso, mas o objetivo é justamente isso. Tirar os estigmas e entender todas as qualidades, porque é um signo com muitas qualidades, né? Eu acho que sim, eu acho que tem muito estigma e tem muita qualidade. A gente estava conversando antes de começar e eu estava falando para você. Eu acho injusto a gente dizer que geminiano é fofoqueiro ou que geminiano não é confiável. Acho que isso são estigmas que a gente ouve. Namorado de geminiano em algum momento vai te trair. Sabe essas coisas que a gente ouve sempre? Eu acho que acho que todo mundo trai, acho que todo mundo é fofoqueiro e todo mundo pode não ser confiável. Sim. Isso, né? Então não tem a ver com o seu signo, mas acho que, eu costumo brincar, o geminiano é fofoqueiro se ele não se transformou num comunicador. É esse o ponto, né? Ele não encontrou o caminho da comunicação eficiente, porque, de fato, eu posso falar assim, né? Que eu tenho um ascendente em Gêmeos. Então a gente precisa falar, porque a gente pensa muita coisa, a gente precisa de um caminho para colocar tudo isso, não é? É um turbilhão, né? Eu acho que tem uma coisa que eu fui percebendo ao longo da vida, né? Acabei de fazer 64 anos, então fui percebendo ao longo da vida que se há uma coisa que eu faço bem, é aproximar pessoas. É apresentar pessoas umas às outras, ajudar pessoas a encontrarem oportunidades para elas. E como a Cabala me ensinou, né? Eu faço isso com essa mão, não olho, porque daqui a pouco eu estendo essa mão e vai chegar aqui para mim por esta mão. Então eu aprendi isso com a Cabala. Então eu estou sempre muito conectado às pessoas. Eu vou aos lugares, eu converso com todo mundo, eu tento me comunicar com todo mundo. E foi por conta dessa natureza, você falou, de um monte de coisas, né? Foi por conta dessa natureza comunicativa que eu muito cedo escrevia, né? Minha primeira peça de teatro eu escrevi com 14 anos de idade. Você escrevi uma peça com 14 anos? Com 14 anos e dirigi com 14 anos de idade. E fiz todo o figurino de cartolina, papel cartão. E apresentamos, e foi um sucesso na escola. E aí fizemos várias apresentações com 14 anos de idade. Então, e aí, por conta de escrever, eu me tornei, em primeiro lugar, redator de publicidade. Então, fui ser publicitário e fui ser redator de publicidade. Que é uma profissão bem geminiana, né? Que é a comunicação e o comércio. Bom, que são duas profissões geminianas. Porque eu vendo qualquer coisa que você quiser que eu venda. Sim. Eu vendo, você fala assim, fala sobre os benefícios deste copo, eu consigo rapidamente falar 5. E saio vendendo o copo para quem quiser comprar. Não consigo vender as minhas coisas, é muito engraçado. Acho que isso é kármico. Eu vendo muita coisa dos outros. Mas enfim. E aí depois, então fiz publicidade, aí fui ser jornalista. Aí me tornei jornalista. Fui jornalista, escrevi para alguns veículos de comunicação como jornalista, como articulista, trabalhei em propaganda, e só depois é que o teatro, que tinha entrado na minha vida tão menino, que o teatro voltou na minha vida como ator, e depois como diretor, como dramaturgo e tal. Cenógrafo, figurinista, maquiador, visagista. Só não fui produtor no sentido de captação e de levantar dinheiro. De resto, eu faço qualquer coisa em teatro. E fiz com algumas das companhias mais importantes de São Paulo, dos últimos 40 anos. E paralelo a isso ainda, né, quer dizer, cozinheiro, e tem meu programa aqui no Foyer, então, quer dizer, eu sou uma pessoa da comunicação de um modo geral. Agora uma coisa assim que é bem geminiana, você sente que você precisa se comunicar e que quando você não se comunica,
isso te gera um problema? Eu saio batendo nas paredes, Neuza. Mas assim, não é brincadeira. É assim, às vezes eu fico em casa um fim de semana, o Fernando, meu marido, viaja, vai fazer um evento ou qualquer coisa, eu fico um fim de semana em casa e eu não tenho ninguém para sair, eu fico em casa batendo contra as paredes. Eu sou uma pessoa que usa muito rede social porque eu vou para a rede social porque eu preciso me expressar e me comunicar. É isso. Porque além de tudo, você tem um ascendente em Leão, né? E o ascendente em Leão precisa aparecer, se expressar, precisa que as pessoas o vejam, o admirem. O teatro é o lugar do ascendente Leão, né? Então, assim, você juntou a fome com a vontade de comer. Com a vontade de comer, a vontade de falar. E às vezes a gente estava conversando, eu tenho uma amiga que usa a expressão para se referir a mim, ela fala assim, às vezes você tem uma sinceridade rude, às vezes tem uma franqueza um pouco mais dura. Eu também sou uma pessoa que faz um exercício de franqueza um pouco, às vezes, fora dos limites, porque eu não consigo ficar de boca fechada. Minha mãe brincava que eu tenho um problema fonoaudiológico. Ela dizia assim, que eu tenho nariz empinado, queixo duro e boca grande. Oh, meu Deus. Ela brincava, seu problema é aqui, ó, nariz empinado, queixo duro e boca grande. Mas enfim, é um pouco, é da natureza dos Gêmeos com Leão, eu acho. Gêmeos com Leão, né? E aí vem a crítica, que é essa lua em Virgem, né? Que era minha mãe uma virginiana típica. Ela era? Era uma virginiana típica. Minha mãe era uma virginiana, como meu pai era um leonino típico. Meu pai era a alegria da festa. Meu pai era um leonino típico, aquele cara que chegava na festa e as pessoas abriam rodinha para ele contar piada. Não se faz mais isso, contar piada, né? Mas meu pai... Até porque todas elas vão acabar esbarrando em algum problema que a gente não pode falar. Melhor não falar, né? Melhor mas, assim, não falar. Então, meu pai era a alegria da festa, era um leonino que era a alegria da festa. Chegava, todo mundo se reunia em volta, ele era líder das conversas. E minha mãe uma virginiana típica também. Assim, o que é uma virginiana típica? Na minha cabeça. Na sua cabeça. Porque eu sou cercado por virginianos. Então, minha irmã é virginiana, minha mãe é virginiana, meu marido é virginiano. Então, eu tenho aí algum aspecto, depois você me diga. Mas tem uma lua em Virgem, né, que já atrai você. O feminino, a visão de mãe já é uma né, visão... Mesmo se ela não fosse virginiana, ela teria ali as características... A minha mãe, eu falo virginiana porque eu sempre acho que homem é diferente de mulher. Né? A virginiana é diferente do virginiano, sim. Né? Mas a minha mãe era também uma mulher com muitas habilidades, uma mulher muito culta, uma mulher muito simples, porque ela tinha 4º ano fundamental de estudo, e meu pai também. Nasceu entre 7 irmãs, era ela e mais 6. Só mulheres naquela casa. Mas não tinha medo do trabalho, não tinha medo de organizar tudo? Não tinha medo do trabalho, não tinha medo de organizar tudo, de organizar a própria vida. Então ela era uma mulher que botava eu na escola de manhã e a minha irmã na escola de tarde, porque ela queria ficar com um só durante o dia. Então quando eu chegava para almoçar, minha irmã já tinha ido para a escola. Então tudo tinha suas regras, então eu já tinha o horário e ela dizia assim pra mim, faz a lição de casa rápido, porque quanto antes você acabar, você sai pra brincar mais cedo. Eu já chegava, fazia a lição rápido e já saía pra brincar. Então ela conseguiu botar ordem, não no sentido ditatorial, mas ordem... nem obsessivo, de etiqueta em tudo, gavetinhas e não sei o que, não. Ela nos educou, por exemplo, a roupa era passada, era colocada em cima da nossa cama, quem guardava na gaveta era a gente. E ela dizia, eu não vou guardar na gaveta porque eu não abro gaveta de ninguém, porque eu não quero que abram as minhas. Valores, né? Valores. Então, uma pessoa com valores. E aí, assim, e se você não guardar, vai ficar embolado aqui, você vai dormir em cima, vai cair no chão, e eu não vou recolher. E a gente foi educado assim. E eu acho que este é o jeito certo de educar pessoas, dando autonomia para elas. Sim, né? Sim. Porque senão elas ficam dependentes e você também cria uma neurose da dependência. Garantindo que as pessoas tenham autonomia. Então, para mim, isso é uma virginiana típica. Tá. E minha irmã também é uma mulher muito parecida, criada pela minha mãe, e o Fernando diferente. O
Fernando é um virginiano diferente no sentido, por exemplo, Fernando é aquela pessoa que tem todos os cabos de computadores organizados, presinhos com etiquetinhas com etiquetinhas nome. coloridas, então os de som são verdes, os de vídeo são laranja, tudo. Então é um outro lugar de organização. O quarto dele é cheio de gavetinhas e compartimentos e coisinhas. Então é um outro lugar de virginiano. Mas que também tem o trabalho como uma... Mas o trabalho é o único lugar... É uma necessidade. Né? E para você, o se comunicar é mais importante do que qualquer coisa. Eu acho que a comunicação, para mim... Veja, eu sou muito feliz... Eu sou muito feliz e sortudo em tudo que eu faço, apesar de adorar o palco. A gente estava falando sobre isso, né? Adoro o palco. Mas eu sou muito feliz estando aqui com você. E se eu estou aqui com você agora, neste exato momento, isto é o que importa. Nada mais fora daqui importa. Isto é o que importa. Porque este é o meu agora. E eu tenho um compromisso de expressão. Neste momento, meu compromisso de expressão é com você. Não é nem com quem está lá. Quem está lá vai me ver daqui sei lá quanto tempo. Mas é com você. Meu momento de expressão, meu momento de entrega, meu momento de comunicação é com você. Então eu quero que você me entenda, porque eu sei que se você me entender, quem estiver nos assistindo vai me entender também. É isto. Ai, que maravilha. Então vamos lá, ator, publicitário, jornalista e aí essas dramaturgo, escritor. Dramaturgo, escritor, tem um livro publicado. Dramaturgo, escritor. Sou professor. Então, esse é importantíssimo. Sou professor. A gente estava falando agora, inclusive, né? Eu estava exemplificando o problema que meu filho teve, né? Numa escola que ele estudou, um professor que não se comunicava, que só passava a matéria na lousa e não se comunicava. E eu detectei isso, o Gabriel não sabia falar para mim por que ele não gostava de história, e eu detectei numa reunião, que eu fui conversar com o professor para saber por que as notas não estavam lá tão legais, e eu não consegui me comunicar, porque eu era uma pessoa que não se comunicava. Ele mudou de escola, encontrou um excelente comunicador geminiano, e hoje ele ama a história, e ele inclusive cogita estudar história. Então, a diferença que faz um bom professor que sabe se comunicar, né? Você sabe que eu costumo brincar. É um pouco leviano o que eu vou falar, mas geminiano tem esse lado leviano. Olá. Não, eu preciso brincar. Se você quiser que eu dê uma aula, me dá o tema e me dá 10 minutos que eu dou a aula para você de 1 hora sobre o que você quiser. Porque normalmente você vai dizer assim, eu quero uma aula sobre copos vermelhos. Então tá bom, eu vou parar 10 minutos e vou pensar. Imediatamente eu lembro de um filme que se chamava Coração de Cristal, que era sobre um cálice vermelho. Então quando eu começar a falar sobre o copo vermelho, a minha aula vai virar uma aula de cinema. Ninguém vai perceber. Eu vou falar o tempo todo sobre copo vermelho, mas eu vou estar falando do filme Coração de Cristal. Aliás, recomendo. Eu tenho uma facilidade de organização de pensamento e de linha. Depois que a internet veio, né, que ela entrou nas nossas vidas nos últimos 30 anos, 25 anos, de maneira muito forte, mas 30 anos já, eu vou abrindo hiperlinks, né? Eu sou um geminiano nesse sentido muito eficiente. Eu abro hiperlinks. Então, eu estou dando uma aula, eu falo, então, copo, coração de cristal, aí eu vou falar sobre o coração de cristal. E eu abro os hiperlinks na minha cabeça e eu vou fechando os hiperlinks e chego de volta onde eu comecei. Então, isso é um pouco da minha característica. Eu acho que tem pessoas que são assim. Eu, quando dou uma aula, eu sempre falo assim, eu tô falando disso, não esqueço, mas para falar disso eu preciso ir para lá. Aí vou lá, falo não sei o que lá, e volto para falar. Isso me ajuda muito, que é um jeito meu de organizar meu espaço mental, né? Eu tenho um espaço mental que eu organizo. Eu não organizo muito as coisas à minha volta. Mas, por exemplo, minha estante de livros é muito organizada. Então, se eu quero achar um livro de figurino, eu sei onde está meu livro de figurino. Se eu quero achar um livro de maquiagem, eu sei onde estão os de maquiagem. Se eu quero achar, estão todos ali na mesma estante. Mas eu sei que daqui até aqui são os de figurino, daqui até aqui são os de maquiagem, aí tem os de cenografia, aí tem dramaturgia aqui, aí tem teoria teatral aqui, então comunicação estão aqui, então eu sei exatamente onde eles estão. E a minha cabeça funciona um pouco assim também.
Então, aí a gente juntou Gêmeos, que é o espaço mental, com a Lua em Virgem, né? Os dois são regidos por Mercúrio. Mercúrio, o mensageiro, né? Então, você conseguiu juntar essas duas coisas. A pessoa que tem eu penso, eu crio, né? Com eu organizo, eu, né? Abro abas. É muito, muito legal, muito interessante. E acho que cada pessoa funciona de um jeito. Sim, mas acho que deve ter gente aqui assistindo geminianos que devem estar se identificando de algum jeito com esse nosso papo. Ah, com certeza, né? Bom, podemos olhar o seu mapa? Pode olhar o mapa. Minha vida é um mapa aberto, Nilza. Olha lá que maravilha. Bom, você tem um solzão lá no meio do céu. Eu mostrei o mapa da Maísa aqui no primeiro programa. Da Monjardim. Geminiana, isso, Maísa Monjardim, Maísa Esmatarazzo, mas ela gostava de ser chamada de Maísa. Maísa. E a Maísa tinha o sol no meio do céu. Olha! Como você. Olha! Né? Olha, todo mundo fala que esse sol no meio do céu e pergunta por que eu não fiquei rico ainda. Eu não consigo entender porque eu não fiquei rico ainda. Acho que porque a pessoa que entende de astrologia vê aqui um Júpiter, né? Um Saturno, os dois trígono. Trígono é um triângulozinho. Não, é esse aspecto de 120 graus. Tá. É a distância de 120 graus entre um planeta e outro, é um aspecto de trígono. Tá. Né? Tá vendo ali? Esse azul, né? Tá. Essas linhas azuis que vão lá com o Sol. Esse aspecto é um aspecto mega positivo. Uau! Então, que faria com que você tivesse uma expansão. Sei. Eu acho que a sua expansão pode ser em vários sentidos, né? Que você tem. E você teve desde cedo, né? Você fez muitas coisas. E o seu Sol é em Gêmeos, então você tem uma expansão nos assuntos de Gêmeos. Eu vou te dizer, você falou que você fez muitas coisas, e eu me orgulho de sempre ter feito coisas muito legais. Então. Né? Eu fiz assim, os musicais que eu fiz, todos foram muito legais e fizeram sucesso. Então, assim, ter feito o Urinal, que foi um sucesso, um fenômeno, né, na cidade de São Paulo. Ter feito Sonho de uma Noite de Verão com o Cacá Roncelli lá atrás. Até pra Nova fomos York, para Nova York, ficamos um mês e tanto em Nova York fazendo espetáculo. Aí fomos pro lá, o México. Júpiter Trígono. Eu sou um viajante, adoro viajar, né? Então, Júpiter Trígono. Essa expansão geográfica, essa expansão no espaço e de ter sempre feito coisas muito legais com pessoas muito legais. Eu gravei hoje um programa que vai pro ar sobre a Maria Alice Vergueiro. Então, maravilhosa. Ter estado do lado de pessoas tão maravilhosas como eu estive, né? Então, ter histórias para contar de pessoas tão maravilhosas com quem eu convivi, eu acho que também é um jeito de expandir. Isso é uma expansão, não é? Não quer dizer que você tem que ser rico, né? De dinheiro, porque Gêmeos, a gente estava falando disso, não é especialmente, não é o assunto. Né? O geminiano pode ser bom vendedor, mas aí você vai ver em outros lugares no mapa se é uma pessoa que ganha mais dinheiro, se essa venda... vê se eu sou uma pessoa que ganha mais dinheiro ou não. Então, aí a gente tem que, né, ler o seu mapa, a gente vai fazer isso mais intimamente. Não interessa a conta bancária pra ninguém. A gente vai fazer isso. Então vai chover pedido de Pix aqui nos comentários. Né? Gente, ativa o sininho da Neuza e se inscreve no canal, hein, gente? Pelo amor de Deus, deixa comentário. Eu ainda não sei fazer isso, vou aprender. Olha, gente, o sininho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa comentário, a gente responde, eu vou lá olhar o programa, tá tudo certo. Não, e é assim, sempre o primeiro comentário, eu dou um mapa lá do Via Astral, do meu canal, de presente. Então, o primeiro comentário sempre ganha um mapa. Olha lá, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. E tem a possibilidade de fazer o grátis também, que é bem legal. O grátis já dá bastante coisa, né? Já dá Sol, Ascendente, Lua e tal. Não, mas ninguém quer ler o mapa dele. Imagina se a gente pega aqui e começa a ler. Não interessa. Então, mas olha lá, você tem, além de tudo isso, um Urano no Ascendente. Ele não está no fortão, porque ele está em Leão. O Urano em Leão não está muito fortão, ele é o regente de Aquário, que é o oposto. Mas o Urano, ele traz novidade. Assim, além de ser um geminiano, com uma lua em Virgem, comunicação, você tem um Urano no ascendente, o que traz a mudança repentina. Tá, eu tô indo por aqui, mudou tudo, vou pra cá. Isso é uma tônica da minha vida.
Um belo dia Não eu estava sabe em de casa, onde tocou vem. o telefone e falou assim, você não quer vir fazer novela aqui na Rede Globo? Eu falei, quero. Então, vem pra cá amanhã, estamos mandando uma mensagem. É isso, Urano no ascendente. E bem aspectado ali, né? Porque ele tá bem com Mercúrio, né? Tá bem com Vênus. Então são... Aliás, agora nessa fase que eu tô da vida, eu acho que eu já tô no, sei lá, segundo retorno, já passei do segundo retorno de Saturno, Não, né? só 2, é São 29 dois, em 29, calma. 57, 58. Passou. Então já passei do segundo retorno de Saturno, as novidades diminuíram um pouco. Você acha que é normal que as novidades tenhão diminuído? Eu acho que é normal, porque você... Porque eu fiquei velho? Saturno. Não, isso é normal acontecer porque a nossa sociedade é assim, querendo ou não. Então a gente tem que caçar, como você falou, tô com saudade do palco, vou fazer uma coisa. E vai fazer. Você tem tudo para fazer um espetáculo seu, que você vai criar, os papéis vão diminuindo. Isso é fato. Infelizmente. Porque seu mapa não muda. Estamos falando de etarismo, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, etarismo. Né? Aqui dos 50 a mais, agora 60 a mais. E aí é isso que acontece. Então, a gente que continua com fogo no rabo, né? Porque tem gente que não continua com fogo no rabo e acaba se acomodando naquilo. Mas a gente tem coisas, e no meu mapa, no seu mapa aqui, a gente vai continuar querendo criar e querendo começar coisas, principalmente, até o fim da vida. Vai estar com 95, que nem a Fernandona linda lá. Não, agora vai começar. Eu estava falando da Maria Alice, né? A Maria Alice Vergueiro, ela fez aquele espetáculo dela, Why the Horse, que foi a última coisa que ela fez, que era um statement, era um manifesto dela em cena dentro de um caixão. E as pessoas entravam no palco e passavam pelo caixão dela em cima de um palco. Ou seja, é esse desejo do estar no palco até o último minuto possível. Até o último minuto possível. Ela era uma aquariana do dia 19 de janeiro. Então ela inovava. Vou pôr e pronto. O caixão no palco, pronto. Vou fazer o meu velório com o meu público. Ao vivo. A viva. Ao viva. Né? Todas as noites. Morreram. Como dizia Sarah Bernard, quero morrer todas as noites. Sim. Meu Deus. E quero acordar todos os dias, né? Então, Gerson, a gente está esperando você criar, escrever, fazer o figurino, dirigir o espetáculo. E nesse que eu vou fazer, que é um espetáculo sobre o Hitchcock, eu faço o Hitchcock. Maravilhoso. Eu opero o vídeo, as projeções, e opero o som ao mesmo tempo também. E você que escreveu. E eu que escrevi. E você mesmo dirige. E eu mesmo dirijo. E você mesmo atua. Eu mesmo, como dizia minha mãe, eu mesmo faço a festa, eu mesmo como os doces. Meu Deus! Mas podem ir assistir, né? Devem ir assistir. Você deixa os outros assistir. E eu ainda vou preparar uma coisinha para comer, para o público comer. Tô achando... e cozinha maravilhosamente, posso dizer. Eu vou fazer uma comidinha ainda para o povo, porque a comida favorita do Hitchcock era quiche Lorraine. Então eu tô achando que eu vou servir quiche Lorraine para o público. Nem que seja mini quiche. Maravilhoso. Tô achando que eu vou fazer isso. Então vamos plasmar, a gente vai ver uma boa data. Tá bom. Para você estrear, porque tem isso... Né? Tem isso na astrologia. Tem isso em astrologia, né? Você não pode estrear. A gente já teve experiência de coisas que estrearam em dia que não estava legal e não dá certo. Bom, vamos plasmar e vamos descobrir. Vamos plasmar e vamos ver. Que dia você vai estrear esse espetáculo? Não sei de nada ainda, mas vamos descobrir juntos. Tô torcendo. Estamos chegando no final, aí tá com cara de terminar. Olha... Eu, por mim, ficava conversando com você, porque conversa aqui com ascendente em Gêmeos e o Sol em Gêmeos não termina, né? Não termina. Bom, a gente vai ter que falar de novo, né? Vamos. Eu amei. Eu amei também. Muito obrigada. Obrigado. E o prazer de receber aqui Gerson Esteves. Que alegria. Geminiano, com ascendente Leão, Lua em Virgem. Geminiano da Gema. Geminiano da Gema. Obrigada, Adorei, amor. Obrigado, amor.